Uma simples ida ao mercadinho transforma-se em uma experiência angustiante para a doutora Giovanna. O que parecia ser uma rotina comum se torna um pesadelo. Como ela enfrentará a injustiça e o que acontecerá quando sua verdadeira identidade for revelada? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma tarde movimentada no centro da cidade, a doutora Giovanna Silva, uma mulher negra e renomada neurocirurgiã, estava finalmente a caminho de casa após um longo e exaustivo dia no hospital. Giovanna havia dedicado anos de sua vida para construir sua reputação no campo da medicina. Ela havia acabado de concluir uma cirurgia de 12 horas e tudo o que conseguia pensar era em chegar em casa para estar com sua família e aproveitar uma noite tranquila. Antes de seguir para casa, Giovanna decidiu parar em um mercadinho para comprar alguns itens essenciais. Vestida com roupas casuais, ela parou no pequeno estacionamento e entrou na loja, misturando-se ao movimento habitual do bairro. As pessoas seguiam com suas rotinas, sem prestar muita atenção umas nas outras. No entanto, ao entrar na loja, Giovanna notou que a atendente, uma jovem chamada Júlia, estava lançando-lhe um olhar desconfiado. Giovanna não deu muita importância, pensando consigo mesma que talvez estivesse com uma aparência cansada após um longo plantão, o que era completamente compreensível após tantas horas de trabalho na sala de cirurgia. Conforme Giovanna percorria os corredores, pegando os itens que precisava, sentia que estava sendo observada. Sabe aquela sensação de que há olhos em você, mas, quando olha ao redor, ninguém está olhando? Foi exatamente assim que Giovanna se sentiu. Ela tentou ignorar o incômodo, afinal, já havia lidado com situações de preconceito antes. Talvez não fosse nada. Enquanto isso, do lado de fora da loja, os policiais Andrade e Souza estavam em uma viatura atendendo a uma chamada sobre uma pessoa suspeita na área. Uma funcionária da loja, provavelmente confundindo o cansaço de Giovanna com algo mais preocupante, havia chamado a polícia. Quantas vezes as pessoas pulam para conclusões precipitadas assim? Não era a primeira vez que alguém era julgado erroneamente, e certamente não seria a última. Dentro da loja, ao se aproximar do caixa, a atmosfera parecia tensa. Giovanna estava ciente de que Júlia, a atendente, não parava de olhá-la fixamente. Giovanna sentiu a hostilidade no ar e não queria permanecer ali por mais tempo do que o necessário. No entanto, enquanto se aproximava do balcão para pagar suas compras, a porta da loja se abriu e os dois policiais, Andrade e Souza, entraram, vasculhando os corredores como se estivessem à procura de alguém. O coração de Giovanna acelerou. O que estava acontecendo? O que você faria no lugar dela? Lá estava ela, tentando apenas comprar um pouco de leite e pão, e de repente, a polícia estava lá. Giovanna se aproximou do caixa para pagar suas compras, sentindo-se um pouco apreensiva. Júlia, a atendente, parecia nervosa, com os olhos desviando constantemente em direção à entrada da loja. Assim que Giovanna entregou o dinheiro, percebeu que os dois policiais estavam parados por perto, com as mãos repousando sobre os coldres. O coração de Giovanna disparou novamente. O que poderia estar acontecendo? Senhora, precisamos falar com você, disse o policial Andrade, com sua voz firme. Giovanna se virou, surpresa. Oficiais, há algum problema? Ela perguntou, tentando manter a calma. Recebemos uma ligação sobre uma pessoa suspeita que corresponde à sua descrição, acrescentou o policial Souza, com uma expressão séria. O coração de Giovanna gelou. Pessoa suspeita? Ela perguntou, sem conseguir acreditar. Estou apenas comprando algumas coisas, disse ela. Não entendo do que se trata tudo isso. Por favor, saia da loja conosco, ordenou Andrade. Relutantemente, Giovanna deixou seus itens no balcão e seguiu os policiais para fora. Algumas pessoas começaram a se reunir, cochichando e apontando em direção a Giovanna. Ela sentiu uma onda de vergonha e confusão. Isso estava realmente acontecendo?
Ela tentava explicar que era apenas uma médica exausta tentando comprar alguns mantimentos, mas os policiais mal prestaram atenção. Você tem algum documento de identificação? Perguntou Souza, com um tom de voz seco. Giovanna acenou positivamente e começou a procurar sua carteira na bolsa, mas antes que pudesse puxá-la completamente, o policial Andrade segurou seu braço de forma brusca. Não se mexa. Ele gritou. Giovanna estremeceu com a agressividade do gesto. Estou apenas pegando minha identidade, disse ela, tentando manter a voz firme, embora seus nervos estivessem à flor da pele. A multidão ao redor estava aumentando, e Giovanna sentia os olhares sobre ela, aumentando ainda mais a sua crescente ansiedade. Como algo tão simples havia se transformado em um problema tão grande? Os policiais, ainda não convencidos, decidiram dar um passo adiante. Colocaram algemas nos pulsos de Giovanna, e ela sentiu seu coração despencar. O metal frio era um lembrete marcante de como as coisas haviam mudado rapidamente. Enquanto a levavam em direção à viatura, Giovanna sentiu uma mistura esmagadora de raiva, humilhação e impotência. Como isso havia chegado até aquele ponto? Enquanto era conduzida até a viatura, Giovanna tentava manter a calma, mas por dentro estava em pedaços. Ela havia passado anos trabalhando arduamente, ganhando respeito em sua profissão, apenas para ser tratada como uma criminosa por causa de um julgamento precipitado. Era difícil de acreditar que aquilo estivesse realmente acontecendo. As pessoas do lado de fora olhavam, algumas com expressões de choque, outras cochichando entre si. Giovanna conseguia ouvir pedaços das conversas. O que está acontecendo? E por que estão prendendo ela? A curiosidade do público a fazia sentir-se ainda mais exposta e vulnerável. Giovanna olhava para os policiais, e sua frustração aumentava a cada passo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. Mas os policiais não responderam, e mantiveram suas expressões duras. Quando chegaram à viatura, Giovanna foi cuidadosamente colocada dentro do veículo. Ela observava enquanto os funcionários da loja, incluindo Júlia, a atendente, olhavam com diferentes graus de desconforto e culpa. Giovanna se perguntava se eles tinham noção do impacto que suas ações estavam causando. No caminho para a delegacia, Giovanna sentou-se em silêncio no banco traseiro da viatura, com sua mente cheia de preocupações. O que Davi, seu marido, pensaria ao perceber que ela ainda não havia chegado em casa? Davi, um advogado sempre tão calmo e centrado, já devia estar ficando aflito. E sua filha, Ana, uma adolescente que sempre a via como um exemplo a ser seguido, provavelmente estaria sentindo medo e confusão. Pensando em sua família, Giovanna sentia uma grande angústia. Será que Davi estaria tentando descobrir onde ela estava? Sua mente vagava para a última conversa com Ana, onde havia prometido estar em casa a tempo para o jantar. Como explicaria toda aquela situação para eles? As perguntas se multiplicavam em sua mente enquanto a viatura seguia em direção à delegacia, cada uma delas acrescentando mais tensão à sua situação. Ao chegarem à delegacia, Giovanna foi colocada em uma cela. A porta de metal se fechou com um estrondo atrás dela. A sala era pequena e mal iluminada, com um banco encostado em uma das paredes. Ela se sentou, tentando processar tudo o que havia acontecido. Após algumas horas, a porta se abriu com um rangido, e um policial diferente entrou. Ele era um homem alto, com uma expressão dura, alguém que Giovanna não havia visto antes. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou, demonstrando uma postura intimidadora. Levante-se, ordenou ele, com um tom de voz firme. Giovanna hesitou, confusa com a ordem repentina. Eu disse, levante-se, repetiu ele, mais alto desta vez. Lentamente, Giovanna se levantou, seu coração batendo acelerado. O policial a segurou firmemente pelo braço e a conduziu ao centro da cela. O que está acontecendo? Giovanna perguntou, tentando manter a calma, mas não obteve resposta. Em vez disso, ele a empurrou contra a parede, pressionando sua mão sobre o ombro dela.
Só estamos garantindo que você siga nossas instruções, ele disse com um sorriso irônico. O tom e o olhar do policial deixavam claro que ele a via como uma suspeita, sem qualquer consideração pela sua verdadeira identidade. Giovanna sentiu um profundo desconforto e nervosismo enquanto era revistada de forma abrupta, percebendo que a abordagem não era apenas uma questão de segurança, mas sim uma demonstração de poder. Ela mordeu o lábio, determinada a não mostrar fraqueza. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o policial se afastou. Está tudo certo, ele disse de forma indiferente, como se ela nunca tivesse representado qualquer ameaça. Ele saiu da cela, fechando a porta atrás de si com força, deixando Giovanna abalada. Ela voltou a se sentar no banco, tentando organizar seus pensamentos, mas o que havia acabado de acontecer permanecia como um lembrete da hostilidade que enfrentava, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Do lado de fora da cela, os policiais Andrade e Souza voltaram sua atenção para uma pilha de papéis sobre a mesa, onde começaram a fazer anotações sobre o ocorrido. Giovanna ouviu a conversa deles, e ficou evidente que estavam planejando formas de prolongar sua detenção injustamente. Precisamos garantir que isso não saia do controle, disse Souza. E se a história dela acabar nos comprometendo? Concordo, respondeu Andrade, enquanto rabiscava em seu bloco de notas. Giovanna ouvia as palavras dos policiais, cada uma delas carregada de preconceito. Andrade riu de maneira desdenhosa. Não me importa quem ela ainda é só mais uma pessoa que acha que pode fazer o que quiser. É como se esperassem tratamento especial por quem são, acrescentou Souza com um sorriso sarcástico. Eles pensam que são intocáveis. Os comentários dos policiais deixavam claro que Giovanna estava sendo alvo de discriminação. Em um gesto provocativo, Souza se aproximou da cela e jogou o telefone de Giovanna no chão, fora de seu alcance. Você não precisa disso, ele disse com um tom de desprezo, mostrando claramente que não a considerava digna de direitos básicos. Giovanna, já se sentindo humilhada, foi atingida pela clara falta de respeito do policial. Estava claro que, apesar de sua posição e qualificações, o preconceito deles impedia qualquer tratamento justo. Momentos depois, Giovanna percebeu que os policiais verificavam sua identidade. Ela viu as expressões de surpresa deles quando leram suas credenciais. Ela é neurocirurgiã, murmurou Souza para Andrade, com uma voz incrédula. E uma das mais respeitadas do país. Mas o dano já havia sido feito. Mesmo após sua verdadeira identidade ser confirmada, a situação permaneceu tensa. Andrade e Souza estavam visivelmente desconcertados, incapazes de conciliar suas atitudes com a nova informação. Ainda assim, continuaram a tratá-la com suspeita. Não podemos simplesmente deixá-la ir, disse Andrade, com um misto de incredulidade e relutância. E se for um truque? A tensão aumentou quando Giovanna, sentindo a necessidade urgente de entrar em contato com seu advogado e sua família, pediu para usar seu telefone. Os policiais recusaram categoricamente, insistindo que ela deveria permanecer incomunicável até que recebessem novas instruções. Essa recusa parecia enraizada em um preconceito profundo, sem qualquer base legítima. Giovanna ouviu Andrade murmurar para Souza. Ela deve estar tentando encontrar uma maneira de nos manipular ou algo assim. Devemos mantê-la aqui até termos certeza absoluta. Enquanto Giovanna permanecia detida, um outro policial chegou ao local, e ao ser informado do ocorrido, fez comentários depreciativos sobre sua aparência e origem, sugerindo que ela só poderia estar envolvida em algo errado por causa de sua cor de pele e status socioeconômico. Por que alguém como ela estaria aqui a essa hora? Deve estar escondendo algo. Ele disse em voz alta, para que Giovanna pudesse ouvir. Esses comentários revelaram o preconceito claro dos policiais, que demonstravam total desrespeito pelos direitos e dignidade de Giovanna. Eles a tratavam, não como uma profissional respeitada, mas como uma suspeita, apenas pela sua cor. Suas ações e comentários reforçavam os preconceitos que orientavam suas decisões. Do outro lado da cela, Giovanna os observava pela pequena janela, sentindo-se cada vez mais desrespeitada e impotente.
A falta de comunicação básica aumentava sua frustração, e o tratamento preconceituoso que recebia intensificava seu desconforto. A situação se agravou quando um dos policiais, um homem alto e de semblante rígido, começou a ridicularizar as credenciais de Giovanna. Ele passou pela cela e disse a um colega, em tom de desprezo: "Por que deixá-la falar com o advogado? Ela provavelmente está acostumada a receber tratamento especial por causa da profissão." O preconceito do policial ficava evidente em sua voz, como se ele não acreditasse que uma mulher negra pudesse ser neurocirurgiã. Outro policial, que estava por perto, decidiu verificar a cela de Giovanna pessoalmente. Ao se aproximar, ele disse, com um sorriso sarcástico: "Gente como você sempre tenta se fazer de vítima. Vamos ver como é estar do outro lado das grades por um tempo." O comportamento dos policiais não era apenas uma violação dos direitos de Giovanna, mas também uma demonstração clara dos preconceitos que orientavam suas ações. Os comentários e a recusa em permitir que ela ligasse para seu advogado mostravam uma total falta de disposição em tratá-la com o respeito devido, independentemente de sua posição ou profissão. Após algum tempo, o delegado Barbosa, um oficial experiente conhecido por sua postura séria e imparcial, chegou à delegacia. Ao revisar o caso de Giovanna, ele ordenou imediatamente sua liberação. "Isso foi um erro grave", disse Barbosa, com um tom de frustração. "Doutora Giovanna, peço desculpas sinceras. A senhora nunca deveria ter sido tratada assim." Giovanna observou a troca de palavras, ainda com o coração acelerado, questionando se tudo realmente seria resolvido tão rapidamente. Enquanto Barbosa falava, ela sentiu um misto de alívio e indignação. Por que demorou tanto para alguém reconhecer o erro? E o impacto que isso teve nela? Enquanto esperava pela liberação oficial, ela se perguntou quantas vezes esses tipos de erros aconteciam e quantas pessoas eram tratadas injustamente como ela. Finalmente, Giovanna foi liberada da cela, seus pulsos ainda doloridos pelas algemas. Ela respirou fundo, tentando acalmar as emoções que fervilhavam dentro dela. Ao dirigir-se para a saída, lançou um olhar firme para os policiais que a haviam tratado mal. Sua expressão era de decepção e frustração. "Espero que compreendam a gravidade do que fizeram", disse Giovanna, com uma voz controlada, mas firme. "Isso não é apenas sobre mim, é sobre o preconceito que as pessoas de cor enfrentam todos os dias." Ela deixou aquelas palavras no ar, na esperança de que causassem algum impacto. O delegado Barbosa olhou e respondeu: "A senhora está absolutamente certa, doutora Giovanna. Faremos uma investigação completa sobre este incidente." O tom de Barbosa era sério, e Giovanna pôde perceber que ele estava genuinamente preocupado. Sua experiência com a polícia começou como uma simples ida ao mercado, mas transformou-se em uma situação angustiante. Esse erro evidenciou os preconceitos presentes nas forças de segurança. Apesar de ser uma neurocirurgiã respeitada, Giovanna foi maltratada, tratada com suspeita e detida injustamente. Os policiais Andrade e Souza inicialmente não reconheceram o erro e continuaram com seus atos preconceituosos. Ao voltar para casa, Giovanna encontrou apoio em sua família. Davi, seu marido, percebeu imediatamente a necessidade de transformar aquela experiência negativa em um impulso para a mudança e um movimento pelos direitos das pessoas negras. Eles discutiram suas opções e decidiram tomar medidas legais. Os policiais foram processados e afastados de suas funções. Giovanna também optou por conscientizar o público sobre a discriminação racial que havia enfrentado. Davi contatou a mídia local, e a história de Giovanna rapidamente ganhou atenção. Sua experiência se tornou manchete e chamou a atenção da sociedade. Giovanna concordou em compartilhar seu relato com honestidade e transparência, destacando o preconceito cotidiano e o julgamento racial enfrentado pelas pessoas de cor. A história de Giovanna ecoou em muitos lugares, gerando uma onda de apoio da comunidade, colegas e até mesmo de estranhos que passaram por situações semelhantes. Esse apoio reforçou a determinação de Giovanna em continuar defendendo a justiça racial. Sua jornada, de vítima a defensora, demonstra a importância de reconhecer e enfrentar os preconceitos presentes na sociedade e nas instituições.
Se você estivesse no lugar de Giovanna, como usaria a sua experiência para promover a mudança? Já se sentiu injustamente julgado por algo fora do seu controle? Qual foi a experiência mais marcante que você teve com preconceito ou discriminação? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história emocionante, por favor, deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de assistir ao outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela, também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.